Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que nos acompanham. Estamos aí nessa maratona da Semana da Paixão e hoje chegamos ao dia da morte de Jesus. E eu quero ler para vocês no Evangelho de Marcos, o capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz assim: E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram. E por cima estava em epígrafe a sua acusação: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. De igual modo os principais sacerdotes com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Meus queridos, não pense que foi só nosso Senhor Jesus Cristo que morreu crucificado. Muitas outras pessoas naqueles tempos morreram crucificadas. Mas a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, ela é diferente de todas as outras. Por quê? Primeiro, porque aquele que estava ali sendo crucificado era o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aqui nós podemos perceber na palavra de Deus, no relato segundo São Marcos, de acordo com as palavras de Pedro, nós podemos ver o verdadeiro significado da cruz. Jesus não morreu como um mártir. Jesus não morreu embora ele tenha recebido o castigo de um criminoso, mas ele não morreu como um criminoso. A sua morte naquela cruz teve um significado muito profundo. Primeiro, nós podemos ver o texto aqui nos falando, que chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra. Ou seja, os céus, ao meio-dia, se tornaram escuros, em trevas. Isso mostra para nós que a morte de Jesus foi um evento sobrenatural. E a própria criação se entristeceu com a morte do seu Criador. Em segundo lugar, nós vemos aqui, enquanto Jesus estava ali pregado naquela cruz, nós podemos ouvir as palavras do seu clamor, no versículo 33, aonde ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali naquele momento na cruz, Jesus Cristo foi desamparado pelo Pai. Naquela hora ele clamou e não foi ouvido. Por quê? Porque os nossos pecados estavam sobre ele naquela cruz. Meus irmãos,
esse grito de desamparo que o Senhor Jesus Cristo deu ali naquela cruz, nos mostra perfeitamente como é real, como é verdadeira a imputação dos nossos pecados sobre Ele. Nossos pecados foram colocados sobre o santo, o perfeito, o Filho de Deus, e por isso Ele clamou e não foi ouvido, não por causa dos pecados dele, mas por causa dos nossos pecados que estavam sobre Ele. E assim como os nossos pecados foram imputados sobre Jesus naquela cruz, também todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que creem na obra que Ele realizou por nós, que creem na sua morte, que creem que Ele morreu em nosso lugar, nos é imputado, não os nossos pecados, mas a justiça, ou seja, a vida de perfeita obediência ao Pai, que Jesus Cristo viveu durante os 33 anos que Ele esteve aqui. Mas tem ainda um terceiro evento que nós podemos ver na morte de Jesus, que foi o véu rasgado. O véu ali no santuário, ele simbolizava a separação que existe entre o homem pecador e o Deus 3 vezes santo. Mas através da sua morte naquela cruz, do derramamento do seu sangue, aquele véu foi rasgado. E agora o relacionamento dos homens com Deus é restaurado através de Cristo Jesus. Através da morte de Jesus, nós temos a nossa amizade, a nossa comunhão com Deus restaurada. E no Evangelho de Marcos, ainda em outro capítulo, no capítulo 10, versículo 45, o Senhor Jesus, Ele deixou bem claro para nós o que a sua morte significou. Sua morte significou para nós resgate. Jesus morreu para nos resgatar. Ele morreu no nosso lugar, Ele levou sobre Ele os nossos pecados para nos resgatar. Veja, Marcos 10, 45, nas palavras do próprio Senhor Jesus: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A ideia de resgate na Bíblia, irmãos, nos remete aos escravos que eram comprados para serem libertos. Então o que significa ser resgatado? Significa que Jesus pagou o preço da nossa libertação. Ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus pagou o preço para que você seja livre. Livre dos seus pecados, livre do poder do mundo, livre do poder de Satanás. E você possa então amar e obedecer a Deus de todo o seu coração e amar o seu próximo, assim como Jesus também nos amou. Mas se lembre, saiba que todos esses benefícios que o Senhor Jesus comprou, adquiriu para nós através da sua morte, eles não são recebidos por nós de maneira automática. Não foi porque Jesus morreu automaticamente tudo isso, a imputação dos nossos pecados, a restauração do nosso relacionamento com Deus, o perdão dos nossos pecados, a libertação da nossa vida, nós não recebemos isso automaticamente. Você precisa reconhecer que você é pecador, você precisa se arrepender dos seus pecados, e você precisa crer de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus, que morreu no seu lugar e que resgatou a sua vida. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor, mesmo sendo o próprio Filho de Deus, o Senhor não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em nosso resgate, para comprar a nossa libertação naquela cruz. Jesus, eu creio em Ti. Jesus, eu creio na sua cruz e no seu sangue. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar, e que esta fé esteja também no coração de todos aqueles que agora nos ouvem. Em seu nome que nós oramos. Amém.